Gênesis 47, do 13 a 26, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: Dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: A vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que, na terra do Egito, tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Amém, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te adoramos na tua presença santa, em adoração pública do teu povo reunido. Ó Deus, abençoa, Pai, a tua palavra entre nós, a pregação. Envia o teu Espírito, ó Deus, com a palavra, fala aos nossos corações. Cumpra-se, ó Deus, o teu propósito por meio da palavra, especialmente nos dá olhar para Cristo, nos alimenta espiritualmente, fortalece a nossa fé, ó Deus, no teu governo, nos teus planos. Venha o teu reino sobre nós. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muitos que, a partir desse texto, condenam José como um socialista que se apoderou da terra dos camponeses famintos para torná-los em posse real. E nós sabemos que, em geral, prevalece por todo lado, no Estado moderno,
é que nós não somos donos das nossas propriedades. O Estado, por meio de taxas e impostos sobre a propriedade, cobra uma espécie de aluguel da terra e outros bens, e por trás desse controle de patrimônio da família está um princípio ou uma ideia de que tudo deve permanecer ao Estado, que passa a ter controle sobre as riquezas. Então, o proprietário de terras ou a propriedade, o proprietário ele tem um uso limitado do terreno ali que lhe está sobre a posse. A posse, na verdade, absoluta, ela é do Estado. No Egito Antigo, também, e aqui vemos no nosso texto como isso aconteceu, os camponeses não eram proprietários privados das suas fazendas. E então nós vemos aqui em nosso texto, e sabemos também de modo geral na história, que em geral a propriedade não é do povo. Em poucos momentos da história, em alguns lugares muito específicos, quando houve liberdade, o povo teve a plena propriedade privada e não foi servo ou escravo. Mas em geral os governos, as nações, não apenas modernos, antigos, mas em geral, reivindicam essa propriedade da terra, muitas vezes por meio de impostos ou uma espécie de aluguel por meio dos impostos dessas propriedades. Então há um poder naqueles que controlam a terra, a propriedade, um poder de exercer domínio, de tributar, de afirmarem a si mesmos como os verdadeiros donos da terra, e principalmente aqueles que não creem em Deus, não temem a Deus, negam o Deus da Escritura e buscam ocupar o lugar de Deus como legisladores, donos da terra. Então há uma limitação de liberdade, há uma servidão, há uma escravidão, há um crescimento de todo tipo de impostos, até mesmo transmissão de herança, de patrimônio. No Brasil, colônia, havia uma taxa, era pago 20% do ouro que era extraído, aqui no caso para o colonizador, Portugal. Essa taxa de 20%, irmãos, era considerada altíssima e era chamada de o quinto, e era uma taxa odiada, e por isso chamado de o quinto dos infernos, e virou sinônimo de tudo aquilo que é ruim. Atualmente, a carga tributária no Brasil é o dobro disso que temos aqui nesse contexto. Mais ou menos 2/5 dos infernos são pagos. Vemos e sabemos da história do Brasil que Tiradentes foi enforcado porque se ergueu contra metade do que é cobrado de imposto hoje, que a população paga atualmente ali. E Tiradentes, então, é aquele responsável por aquele movimento chamado Inconfidência Mineira. Também, irmãos, essa escravidão ou servidão moderna se espalha por toda parte, e nós sabemos também, por exemplo, aqui em Portugal, 35,8% da riqueza vai direcionada para impostos e contribuições. Isso no ano de 2023, 2024. A tributação sobre o trabalho é muito elevada, e quando junta tudo, todas as contribuições, muitas vezes isso pode subir até mais de 40% da riqueza ou dos valores que são possuídos pelas pessoas em geral. Então nós, irmãos, quando observamos esse quadro geral, vamos à Bíblia, vemos o que aconteceu no Egito, vemos a história das nações antigas, modernas, nós então percebemos que não estamos tão distantes dessa servidão, de um tipo de servidão. O Israel antigo, e nós vemos aqui em Gênesis, se tornou escravo ou servo do Egito por vontade de Deus, dentro de um período. Depois foi liberto, foi a Canaã, onde podia usufruir da terra, a terra sendo propriedade de Deus em Canaã e distribuída então ao povo de Israel. E o contexto do nosso texto em Gênesis 47 é o que Deus disse para Abraão no pacto, que os descendentes de Abraão, os filhos de Israel, seriam estrangeiros numa terra que não lhes pertenceria e que seriam escravizados e oprimidos. Mas aqui ainda
não chegou essa escravidão sobre Israel. Aqui até é um bom momento sobre Israel, porque José, ele é o primeiro-ministro. José concedeu um território estratégico para a sua família morar. Então até Israel desfruta de um bom momento na terra do Egito. E então também há uma promessa. Deus disse que castigaria a nação a quem serviriam como escravos e que Israel sairia com muitos bens do Egito, e sabemos que Deus cumpriu isso no Êxodo. Então nós estamos nesse momento temporal, Deus vai cumprir esse propósito de libertação do Egito, o povo até está num momento bom com José, e depois então será escravizado, virá um faraó que não saberá nada de José, irá escravizar o povo de Israel. Na última exposição de Gênesis, nós vimos que José cuidou dos seus parentes. Deus cumpriu os seus propósitos por meio de José. Como o salmista diz, no Salmo 37, nos dias de fome se fartarão. Deus usa a liderança sábia de José para sustentar o seu povo, como um tipo de Cristo. Sim, alimenta o seu povo, concede um pão ao seu povo. E nós vemos aqui, irmãos, que até o Egito foi salvo da destruição por meio também de José, perdendo a sua liberdade. Os egípcios foram escravizados por Faraó. José é instrumento, isso é benéfico para Faraó. E essa servidão também é benéfica para os egípcios, porque eles iriam morrer de fome. E em tudo isso nós vemos o governo de Deus, que é rei, que é senhor sobre as nações. Vemos como Deus cuidou do seu povo, usou José, e vemos sabedoria de Deus em tudo isso. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema o governo de Cristo sobre as nações poderosas. O governo de Cristo sobre as nações poderosas. Em primeiro lugar, do verso 13 a 15, vemos que o governo de Cristo enviou a fome sobre o Egito, aí no caso, do verso 13 ao verso 15. Não apenas aqui nós estamos diante do cumprimento dos sonhos de Faraó. E vocês lembram, irmãos, do sonho de Faraó? Foi 2 sonhos que eram um sonho. E vocês lembram das vacas formosas e gordas. E depois das vacas feias e magras, que engoliam as 7 vacas gordas. Vocês lembram das 7 espigas boas, e depois das espigas, as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, que devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E os irmãos sabem, está nas Escrituras, isso é revelação de Deus, o seu decreto. Deus revelou a Faraó e deu a interpretação a José de que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, e isso perturbou a Faraó este sonho. E foi a ocasião em que o copeiro lembrou de José. José então se apresentou a Faraó, interpretou o sonho de Faraó, e Faraó nada poderia fazer para impedir o decreto do Senhor, a revelação de Deus. A única coisa que Faraó pôde fazer foi constituir José administrador dessa situação crítica. José disse que estas coisas estavam estabelecidas por Deus. Deus revelou duplamente a Faraó este sonho, que era a interpretação, porque havia pressa no seu cumprimento, e de fato isso começou a se cumprir, e agora estamos na etapa em que há fome, ainda há 5 anos de fome nesta altura em diante. Então, nem os anos de fartura poderiam impedir a destruição do Egito, se não fosse um homem ajuizado, administradores fiéis, agindo com prudência. Nos 7 anos de fartura, eles iriam recolher 1/5 parte da produção, 1/5 parte, para preparar a nação para os anos de fome, que foi o que José fez junto com seus administradores. E é isso que temos em nosso texto. O Egito agora está em grande aperto e necessidade. Não há pão para eles. Veja, até uma terra de fartura, onde há o Nilo, o delta do Nilo, onde houve 7 anos de tanta fartura, mas agora passa necessidade. Perecerão se não for a graça de Deus. Se Deus não usar a administração pública,
um governo ajuizado, como o de José, os administradores debaixo de José. E então, se não for a misericórdia de Deus em usar estas autoridades, sabemos que os prejuízos seriam terríveis e incalculáveis. E o Senhor nos alerta também destas coisas, de que é necessário orarmos pelas autoridades. Cristo é Rei sobre as nações, Cristo é Senhor, é quem envia também juízo às nações, e o Senhor também de antemão prepara escapes, livramentos para a sua igreja. Como vemos aqui, o Senhor preserva o seu povo, enquanto até mesmo julga as nações, prospera a sua igreja, como prospera Israel aqui, e depois também quando sairá do Egito com muitos bens. Irmãos, em segundo lugar, veremos que Cristo preserva a vida do povo por meio de José, verso 16 a 20. Nós temos aí no capítulo 47, do verso 16 ao verso 20. Veja que José então propõe ao povo trazer o gado em primeiro lugar. Verso 16 diz ao povo: traga o gado, em troca do gado vos suprirei. E o povo traz o gado. E depois, até mesmo o seu corpo, as suas propriedades, nada os restava, senão o seu corpo e a terra. E então José também compra para Faraó esta terra, estes como servos no Egito. Então José vende comida ao povo em troca de animais, em troca da sua propriedade, do seu serviço, em troca de dinheiro, gado e terras. E então, sem nada, o povo agora recebe sementes para plantar, e com a condição de pagar o quinto a Faraó. Após comprar o gado, após comprar a terra, o próprio povo como servo, então agora eles recebem sementes, mas eles precisam pagar uma quinta parte da colheita a Faraó. Houve livramento, José é instrumento para isso, mas também houve perca de liberdade. Agora então o povo do Egito é escravo, os sacerdotes apenas foram isentos. E, meus irmãos, mesmo que seja algo tão drástico, crítico, o povo perder a liberdade, se tornar escravo de Faraó, mas, irmãos, José é um mediador de um grande livramento para esse povo, como um tipo de Cristo. E perceba no texto que o povo é grato a Faraó, eles iriam morrer. Faraó, então, condescende em aceitar comprar o gado, comprar a terra, comprar o serviço, e eles de bom grado deram toda a sua propriedade, a sua liberdade por sua vida. E como já temos dito, José, como tipo de Cristo, salvou aquele povo, lhe providenciou o pão, com a sabedoria administrou os anos de fartura, guardou o mantimento e é então libertador da morte certa que haveria ali por aquela fome gravíssima. Então, Cristo preserva a vida deste povo por meio de José. Cristo é Senhor sobre as nações. Cristo é quem salva, quem liberta, quem sustenta. Tudo está nas mãos de Cristo, vem de Cristo, e nós vemos então como o Senhor é bondoso e misericordioso em conceder esse livramento àquele povo idólatra, aquele povo que é inimigo de Israel. E nós vemos então bondade, paciência e misericórdia da parte do Senhor. Irmãos, em terceiro lugar, nós veremos do verso 21 a 26, que a submissão ao rei traz vida e gratidão. A submissão ao rei traz vida e gratidão. A partir do verso 21, diz que quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, eles tinham porção de Faraó. E José lembra o povo no verso 23, veja aí: eis que hoje vos comprei a vós outros, a vossa terra, para Faraó. E aí diz: aí tendes sementes, semear a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para semente, para o vosso mantimento, dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. E no verso 25, gratidão, a vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos. Eles se submetem de bom grado, seremos escravos
de Faraó, fomos salvos, fomos livres, nos deste a vida. Ou seja, a gratidão. Aquele povo, irmão, se tornou escravo voluntário, também não havia opção, no caso, eles não tinham recursos, eles não se prepararam nos 7 anos de fartura, não foram prudentes, não havia recursos guardados, então eles precisaram vender a sua liberdade em troco da sua vida. E, mais uma vez digo, nesse contexto, há um contraste entre a situação de Israel. Israel está lá em Gósen, de fato, sob os cuidados de José. Os seus irmãos, alguns foram escolhidos para serem pastores do rebanho de Faraó. Há uma boa condição, uma posição estratégica, um bom momento debaixo dos cuidados de José. Até podemos dizer uma certa prosperidade em meio àquela calamidade. Por conta de José, o seu irmão é governador, é primeiro-ministro do Egito, um tipo de Cristo para eles ali. O Senhor manifesta a sua bondade, grande livramento para com a casa de Israel. Irmãos, nós vemos aqui, e isso aponta para Cristo, a necessidade de sabedoria para governar, segundo a vontade de Deus. Faraó, os israelitas, Jacó, todos dependem de José, como todos dependem de Cristo. Cristo é Senhor, é Rei, Cristo governa as nações e administra, e é Cristo quem provê salvação e libertação. E aqui no caso, José é quem faz essa provisão, como Cristo, como um tipo de Cristo, para os 5 anos de fome que ainda haverão, e para o futuro do povo da aliança. E José, então, aceita os egípcios como escravos, isso é um livramento para eles. Também nesse contexto, e vemos, há uma prosperidade de Israel, e uma preocupação que já vimos no sermão anterior, de Jacó, para que o povo não se acomode no Egito, e Jacó, sabendo que está próximo à sua morte, diz que os seus ossos sejam levados para Canaã. E então percebam que há uma preocupação com o futuro do povo de Deus, com a promessa. De fato, a promessa está vinculada a Canaã. Então, sim, esse capítulo 47, o que temos aqui é o desfecho dos 17 anos de Jacó no Egito, e também há uma preocupação com o futuro. Quando Jacó pede que os seus ossos sejam levados para Canaã, também aqui já pré-anuncia o que acontecerá mais na frente, como é que o Egito se tornou escravo e futuramente Israel se tornará também um povo escravizado no Egito. Mas aqui no nosso contexto, a fome levou o povo a lutar por sobrevivência, a negociar com a coroa, e vimos aqui como Faraó recebeu dinheiro em troca da liberdade do povo. E como o povo passou a pagar 20% de imposto por toda a produção. Mais uma vez digo, enquanto isso Israel cresce, prospera e os egípcios perdem as suas liberdades. Então, é esse o contexto, é essa a cena, irmãos, que Jacó vê perto da sua morte. E é isso que faz Jacó se preocupar em que Israel não esquecesse da promessa, que Israel olhasse para a promessa, para a terra de Canaã. Então, Jacó, perto dos dias da sua morte, vê a prosperidade, o crescimento do povo, a sua condição como estrangeiro e peregrino ali na terra do Egito. Quanto aos egípcios, nós vimos aí, José diz a eles: comprei vocês e as suas terras. Vocês são de Faraó, está aqui as sementes. Vocês agora são lavradores arrendatários. E então nós vemos uma taxa de 20%, gratidão desse povo, né? Perca de liberdade e de independência. Irmãos, diante disso ainda algumas aplicações a partir deste texto. Meus irmãos, nós, como o povo de Deus, passou por estas situações críticas, sabemos, vivemos também tempos de crise, e através desse texto o Senhor nos chama à fé, a fortalecer a fé. O Senhor é soberano sobre as nações do mundo. Cristo é Rei.
soberano sobre as crises, até mesmo é quem envia as crises, ele é soberano. Vimos também José como uma figura de Cristo, administra com sabedoria o povo da aliança e até mesmo o mundo pagão. Ele continua pela preservação de Deus, Cristo governa a todos. Cristo é o Rei dos Reis, é o Rei ungido, constituído sobre o santo monte de Sião, e reina, governa. E por isso, irmãos, a igreja, Israel, nós não devemos temer, e a igreja pode crescer em meio às crises, porque o Senhor é com o seu povo. E Israel é preservado e cresce em meio a esse contexto, porque o Senhor é com Israel, preparou essa preservação. E tudo isso aqui é cumprimento da bênção pactual de Deus sobre Israel. Lembra que o Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, prometeu a presença dele com o seu povo. Essa bênção, irmão, chama a igreja à responsabilidade. Vemos aqui como José foi responsável na administração. Nós, como povo de Deus, somos chamados à responsabilidade, porque sabemos que vivemos num mundo caído, sujeito a crises. E então pergunto à igreja, aos irmãos, como você usa os tempos de prosperidade e de fartura, tempos de relativa paz? Será que o povo de Deus está mais preocupado com prosperidade terrena, com o seu conforto material, com sua segurança terrena, ou está com os olhos na promessa? Mesmo que tudo esteja relativamente bem, estejamos tendo conforto, uma certa prosperidade, nada nos falta, temos o pão diário, não há escassez, podemos obter os bens dessa terra, podemos ter uma boa alimentação. Irmãos, nós somos chamados a meditar, a considerar nestas coisas. Nós devemos ter os olhos na promessa em Cristo. É o que Jacó fez. Estava com seu filho, governador do Egito, tudo muito bem, mas Jacó diz que eles deveriam se lembrar da terra de Canaã, levar os seus ossos. Então eu pergunto, você é grato pela provisão de Deus em meio a esse mundo com tantas guerras, conflitos, crises? Também digo, lembre da promessa de Deus, especialmente de Cristo. Lembre que a promessa da terra é a promessa que o Senhor Jesus nos dá. A promessa da terra não se cumpre em Canaã, ali, terreno, embora o céu é esta terra restaurada. O Senhor virá, o Senhor Jesus virá e irá julgar este mundo, e o estado eterno, sabemos, é esta terra restaurada, mas a promessa se cumpre em Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar, o Rei dirá aos que estiverem em sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino eterno. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então esta promessa, a nossa libertação plena, final, futura, a promessa da terra, da propriedade, a terra é de Deus e Ele é quem distribui, e teremos então o pleno cumprimento desta promessa em Cristo, na sua vinda. Cristo é quem providencia, é o Rei, é o Senhor. E com a terra ele também providencia a comida, que é o que José faz aqui, como tipo de Cristo. Cristo é quem nos dá a verdadeira comida e a verdadeira bebida. E sabemos também que o pão de cada dia, o alimento, toda a provisão que recebemos diariamente, vem de Cristo. Se estamos vivos, preservados, é porque Cristo nos preserva. Cristo é quem vai à nossa frente. Ele já foi à frente na cruz do Calvário, consumou a sua obra e nos dá a salvação eterna. E é Ele mesmo também quem nos dá os bens dessa terra, quem nos dá o pão diário, quem nos sustenta. Então, igreja, confie em Cristo. Igreja, você pode se concentrar em sua função como um povo santo, sacerdotal, pactual.
Não precisa andar ansiosos, irmãos, não precisam andar ansiosos. Jesus fala disso também. Ele diz: não vos inquieteis quanto ao que comer, beber ou o que vestir. São os gentios que se preocupam com estas coisas. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim, devemos ser prudentes. Guerras, problemas econômicos, maus governos, que são juízos de Deus, alta taxa tributária, tudo isso está aí, mas sabemos, irmãos, que Cristo, o Reino, Ele é Senhor. Ele nos diz: buscai em primeiro lugar o meu reino, o seu reino e a sua justiça, e o Senhor vai nos acrescentar todas estas coisas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então perceba como o Senhor providenciou provisão de antemão. Havia um tempo de escassez, mas de antemão o Senhor providenciou sustento para o povo. Quanto aos egípcios, então, como já vimos, aceitaram que a terra agora é de Faraó, aceitaram a taxa real dos 20%. Quanto à igreja, o povo de Deus, nós sabemos que a terra é de Deus e que finalmente possuiremos a terra, segundo a promessa de Cristo e do Evangelho, e que o verdadeiro proprietário da terra é o Senhor. É Ele quem dá graciosamente para que usufruamos de todos os bens que Ele nos concede. Então, podemos e devemos confiar em Deus. Mas, mais uma vez digo, irmãos, isso não é oposto à prudência, o preparo para os dias de escassez. Os egípcios, então, servem de alerta para nós. Se fossem prudentes, não teriam precisado vender sua liberdade para Faraó. Então, aos jovens, aproveitem os anos produtivos, cuidem das suas famílias, vivam de modo equilibrado, prudente, evitem dívidas, cuidem do orçamento, se preparem. Claro, confiem em Deus acima de tudo. Agora, sabemos que a prudência não é contrária à confiança no Senhor. Acima de tudo, confie no Senhor. Seja fiel, seja prudente. Saiba que a liberdade é algo precioso. Vender a nossa liberdade, a servidão do Egito, não glorifica a Deus, não é algo que Deus quer para nós. Vemos então, irmãos, que a visão de Faraó, que era de Deus, se cumpriu. Veio o tempo das vacas magras, e agora também vemos aqui que de nada servia dinheiro. De nada servia até mesmo aquelas propriedades sem ter o grão, sem ter a água. É como Jó disse: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Então sejamos prudentes, equilibrados, reconheçamos que tudo vem de Deus, reconheçamos o valor das provisões de Deus e olhemos para Cristo através também de José como um tipo de Cristo. Cheio do Espírito de Deus, um bom administrador, aponta para o Senhor Jesus Cristo, foi fiel a Cristo, não usou a crise, José, para obter vantagem própria, fez tudo para Faraó e para o bem do seu povo, cuidou dos sacerdotes e cuidou do seu pai. Jacó sustentou José por 17 anos, na sua meninice, e agora José sustenta Jacó por 17 anos. Então isso é maravilhoso ver como Cristo cumpre suas bênçãos sobre o seu povo, como José aponta para Cristo, como o povo de Deus tem os olhos na promessa, e como nada, irmãos, desse mundo, as crises, as confusões desse mundo, podem destruir o povo de Deus. Estejamos confiados no Senhor, sejamos fiéis, prudentes, e que possamos receber tudo como vindo de Deus, com sabedoria e com graça. Que o Senhor, irmãos, nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui por Tua graça, na Tua presença, diante do Senhor, da Tua palavra santa,
deste texto, ó Deus, que nos leva a refletir em Cristo como Rei, Senhor das nações, do Egito, de Israel, Salvador, sustentador. Toda glória seja ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, fortalece a nossa fé nesse tempo de tantas guerras, de tanta opressão. Ó Deus, sustenta a tua igreja. Liberta, ó Deus, o teu povo, chama os teus eleitos. Ó Deus, dá ao teu povo fé para perseverar no serviço ao Senhor e confiar que o Senhor é o provedor e salvador da tua igreja. Sustenta a tua causa, ó Deus, nessa terra. Prospera a tua causa, avança o teu reino e abençoa esta semana, ó Deus, de trabalho, de atividades. Dá graça ao teu povo, ó Pai. Assim nos leva com a tua graça e bondade ao que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.